Olá pessoal, sou o professor Lucas Fagundes e nesse vídeo eu vou deixar a resposta do desafio que eu deixei na aula anterior. Quem assistiu a aula vai ver que ele é bem facinho. Quem não assistiu, clica aí em cima no canto direito, tá certo? Vai aparecer o link da aula para você clicar, tá? E é claro, não deixa de deixar o joinha e se inscrever no canal. Vamos ver. Olha, o material cerâmico YBA2CU3O7 é um supercondutor a baixas temperaturas, é preparado por tratamento adequado na mistura Y2O3, que é o trióxido de diítrio ou óxido de ítrio 3+, né? Já dei até a resposta aí, carbonato de bário, BaCO3 e óxido de cobre 2. Nesse supercondutor, parte dos átomos de cobre tem número de oxidação igual ao do cobre no seu O. A outra parte tem número de oxidação incomum. Dê o número de oxidação do ítrio, do bário e do cobre nos compostos usados na preparação do material cerâmico. E na letra B, calcule o número de oxidação do cobre no composto YBa2CO3O7. Ok, vamos lá, vamos dar uma olhada na resolução. Temos os três compostos, que era a pergunta da letra A. Você tem que achar o número de oxidação do ítrio, do bário e do cobre. Isso é bem fácil, a letra A está garantida. Tá? Lembra que o oxigênio normalmente tem NOx 2-, exceto nos peróxidos e superóxidos. Tá certo? E aí, olha, oxigênio 2-, são 3 átomos de oxigênio. Essa soma dá 6-, o que quer dizer que os dois átomos de ítrio no Y2O3 têm soma de NOx igual a 6+. Ou seja, o NOx do ítrio nesse composto é 3+. O bário, eu já coloquei direto que ele é 2+. Por quê? Porque ele é um metal alcalino terroso, o NOx dele é fixo. Tá? Nem me perguntaram o NOx do carbono no BaCO3, mas se você tiver que calcular, eu vou deixar para você fazer isso aí. Né? Na hora que você calcular o NOx dele vai dar 4+. Perfeito? No seu O, que é o óxido cúprico, o oxigênio tem número de oxidação 2-, então, pela lógica, né, a soma dos NOx tem que dar 0, o cobre tem número de oxidação 2+. Essa é a letra A. O que está circulado aí de vermelho é a resposta da letra A, o número de oxidação do ítrio, do bário e do cobre. Correto? Agora, vamos ver o nosso composto. YBa2CU3O7. Correto? Né? Esse é o nosso supercondutor, não sei nem o nome disso. Tá? Mas vamos lá, o NOx a gente tem como calcular. Eu vou usar a mesma técnica de antes, de fragmentar a fórmula do composto. Existem alguns NOx que eu conheço. O ítrio, por exemplo, é 3+. Ah, professor, eu não sei o NOx do ítrio. De fato, você não sabe, ele tem NOx variável. Mas se ele não te deu nenhuma outra opção a respeito do NOx do ítrio, você vai pensar que ele manteve o mesmo NOx do composto que você encontrou na letra A, que é o óxido de ítrio 3+. Correto? Então, assim, a princípio você vai supor que ele tem o mesmo NOx. Você não teria outra alternativa. O bário, a mesma coisa, até mesmo porque ele tem NOx fixo. E o oxigênio também. Tá? O oxigênio tem NOx 2-. Então, preste atenção no seguinte, são 7 oxigênios, são 2 bários e apenas um átomo de ítrio nessa fórmula. Correto? Então, a soma dos NOx deverá levar em conta essa atomicidade, deverá ser multiplicado o NOx pelo número de átomos na fórmula. Então, olha, o cobre é a mesma coisa, são 3 átomos, então o NOx que a gente vai encontrar é a soma dos 3 átomos, correto? Então tá aqui, NOx do ítrio, 3+, só tem um mesmo. NOx do bário somado, né, o 2+ vezes 2, 4+. E o NOx dos 7 oxigênios somados, ou vezes 7 ali, vai dar 14-. Para que a soma dê 0, qual que é o número que tem que aparecer em cima ali dos 3 átomos de cobre? Mais 3 com mais 4, com menos 14, essa soma dá menos 7. Então o que tem que aparecer ali? O mais 7, para que a soma dê 0. E aí vem um problema, porque olha, os 3 cobres, quando somados os NOx, a soma dá 7. Ou seja, o NOx de cada cobre seria 7/3, ou 7/3 mais, ou mais 7/3. Isso é um problema que eu abordei na aula anterior. E aí você vai ver então que o NOx do cobre não pode ser 7/3. Ele é um NOx médio igual a 7/3. O que quer dizer que existem átomos de cobre com um número de oxidação diferente. Beleza? Vamos ver então qual que é a nossa hipótese. Olha, o exercício te avisou que a soma dos NOx aqui tem que dar 7. O exercício te avisou que pelo menos um dos cobres, ou alguns dos átomos, né, tem número de oxidação igual ao do cobre no seu O. Ou seja, desses átomos de cobre que estão aí na formulação do nosso composto cerâmico, você tem átomos de cobre com NOx 2+. Então, olha,
os dois átomos que sobraram, a soma dos NOx tem que dar 7+. Então, na minha cabeça só tem, se esses números são inteiros, só tem duas opções na minha cabeça, e eu espero que só tenha essas duas na sua também, que é o NOx do cobre ser +2 e +3, né, os outros dois que sobraram, ou o NOx do cobre ser +1 e +4. Olha, pensando que o cobre, né, pela configuração eletrônica dele, ele vai ter dificuldade de perder 4 elétrons, né? O cobre tem ele tem configuração eletrônica com 2 elétrons na última camada, correto? Né? Então, olha, o que vai acontecer? Eu espero que vá se formar um composto que tenha número de oxidação +2 e outro com número de oxidação +3. Esse aqui, de fato, né, é um NOx incomum do cobre. Só toma cuidado, eu acho que assim, a questão da FUVEST ela deixou uma coisa em aberto, porque na verdade o cobre pode sim assumir o número de oxidação +4, mas nesse composto cerâmico, o número de oxidação dele com certeza é 3+. Beleza? Essa aí então é a resposta da nossa questão. A letra B então eu deixaria avisando que o NOx médio do cobre é 7/3, né, o +7/3, e o NOx de cada um dos cobres, né, são 2 cobres com NOx 2+, e um cobre com NOx 3+. Perfeito, pessoal? Então é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu comentário aí no vídeo, fala, poxa, achei legal, gostei do exercício, e claro, toma liberdade, pode pedir mais exercícios, se tiver algum que você acha que é legal, que é difícil de inox, que você já viu e queira fazer, deixa aí pra gente que a gente tenta colocar aqui no canal. Perfeito, pessoal? Um grande abraço para todos vocês, se inscreva no nosso canal youtube.com/lucasfagundesquimica e curta a nossa página no Facebook, facebook.com/bisoaulas. E é isso, um grande abraço para todos vocês. Valeu!